Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de VHDL usando quartos e Model Sim do Laboratório C. Na aula de hoje estaremos falando sobre a estrutura do código VHDL. O código VHDL é dividido em três partes: declaração de bibliotecas e pacotes, declaração da entidade e definição da arquitetura. Na primeira parte, na declaração de bibliotecas, nós vamos declarar as bibliotecas e pacotes que o compilador necessitará para processar o nosso projeto. Duas bibliotecas são disponibilizadas automaticamente, std e work, ou seja, a gente não precisa declarar elas, porque elas já estão declaradas por padrão. A std disponibiliza os tipos de dados básicos, bit, boolean, bit vector, inteiro, natural e por aí vai. Um pacote que normalmente precisa ser incluído é o stdlogic 1164. O pacote stdlogic 1164 ele faz parte da biblioteca I3E e define o tipo padrão da indústria, que é stdlogic e stdlogic vector. Para você declarar esse pacote, você utiliza a seguinte sintaxe: library i3e, ponto e vírgula, use nome da biblioteca, ponto, nome do pacote. Aqui a gente declarou a biblioteca e depois diz que a gente vai usar esse pacote da biblioteca i3e. A segunda parte, que é a definição da entidade, segue a seguinte sintaxe: entity, nome da entidade, is, cláusula generic, que é opcional, e ela tem a sintaxe de abre parêntese, nome da constante, tipo da constante, ponto, dois pontos igual valor da constante, isso define todas as constantes, fecha parêntese, ponto e vírgula, seguido da cláusula port, que essa cláusula ela é obrigatória na entidade, abre parêntese, nome da porta, dois pontos, modo da porta, tipo do sinal, ponto e vírgula, isso várias definições de portas aí que for necessária, e a última porta não finaliza com ponto e vírgula, fecha port, ponto e vírgula, end, nome da entidade. Essa é a sintaxe da definição da entidade. A cláusula genérica na entidade ela é usada para declarar constantes genéricas que são utilizadas para deixar as entidades parametrizáveis, por exemplo, memórias. Quando a gente estiver mais na frente utilizando componentes, vai ser interessante ter essas componentes sendo parametrizáveis. Por exemplo, quando a gente for instanciar uma memória, a gente quer ser capaz de poder dizer qual a capacidade da memória que a gente quer. Por exemplo, eu vou instanciar uma memória de 1K, uma memória de 2K. Isso a gente passa pela cláusula generic na componente, que aí vai ficar mais claro no futuro. Como eu falei anteriormente, essa cláusula generic ela é opcional. No modo de porta da entidade, nós temos quatro modos: in, out, in-out e bar. No modo de entrada, que é o in, esse sinal só vai poder ser lido na arquitetura. No modo out, que é de saída, ele só vai poder ser escrito na arquitetura. No modo in-out, ele pode ser lido e escrito, e no modo bar funciona da mesma maneira que o in-out. Os tipos de sinais podem ser qualquer tipo, desde que tenha sido declarado e importado. Por exemplo, bit, bit vector e integer, esse aqui já vem por padrão, então a gente vai sempre poder usar. stdlogic e stdlogic vector, se a gente for utilizar esse tipo de sinal, a gente tem que importar a biblioteca i3e, como eu ensinei anteriormente. E assim sucessivamente. Para a gente usar um tipo que não seja padrão, a gente basta declarar a biblioteca do tipo que a gente está utilizando e a gente vai poder usar normalmente. Então, o tipo de sinal, qualquer tipo de sinal válido. Na definição da arquitetura, a gente vai ter arquitetura, nome da arquitetura, of, nome da entidade, is, parte declarativa, begin, parte do código, end, nome da arquitetura. A parte declarativa é a área para declaração de sinais, declaração de tipos, declaração de constantes e componentes. Componentes, assuntos de aulas futuras.
A parte do código é trecho que contém o código VHDL propriamente dito. E nesse trecho da parte do código a execução é concorrente por padrão. Isso eu vou estar explicando mais à frente. Hoje a brincadeira do dia que nós vamos fazer é fazer esse circuito lógico, que é um multiplexador com 4 entradas de 1 bit e uma saída de 1 bit. E 2 selecionadores C1 e C0. Irei abrir agora aqui o Quartz. Essa parte de criar o projeto eu já ensinei para vocês na aula passada. Não vou nem estar explicando muito bem. Na verdade, não vou estar explicando em detalhes. Aula 01. O nome do projeto vai ser aula 01. Next. Projeto vazio. Next. Next. Finish. Dessa vez, diferente da aula passada, eu vou fazer o código passo a passo com vocês. Vamos lá. Como vimos, a primeira parte do código VHDL é a declaração de bibliotecas. Bibliotecas. A gente vai usar stdlogic, porque eu quero usar stdlogic, certo? A gente vai library i3e, ponto e vírgula, use i3e, ponto, std, esqueci o nome, stdlogic 1164.all. Agora vamos chegar na segunda parte, que é a declaração da entidade. Entity. Só um detalhe. VHDL não é case sensitive. Então, nas transparências, nos slides, eu botei maiúsculo e estou digitando minúsculo aqui, mas não tem importância, viu? Entity, eu vou botar o nome da entidade como MUX4x1. Isso. Não vamos ter a cláusula generic, ela é opcional, como end mux4x1. Como vocês viram, ela é opcional, como eu disse nos slides. Nas portas, vamos ver aqui o que a gente precisa. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 entradas, né? É x0, como está definido lá na sintaxe. Nome da porta, tipo da porta, stdlogic. Na verdade é modo da porta antes, né? stdlogic, ponto e vírgula. x1, modo da porta, entrada, stdlogic. x2, stdlogic. x4, entrada, stdlogic. E temos os seletores, que é C0, que é a entrada stdlogic. C1, entrada também stdlogic. E temos uma saída IME. Portanto, ele é out e stdlogic. Como eu falei nas transparências, sem ponto e vírgula na última porta, certo? Agora a declaração da arquitetura. A gente começa a architecture. Vou botar o nome de behavior, que eu gosto desse nome mesmo. Of mux 4x1, que é o nome da nossa entidade. Is begin
and behavior. Já declaramos tudo aqui. Aqui fica a parte declarativa, onde você declara os sinais, mas no caso a gente não precisa de nenhum sinal aqui. Vou salvar logo esse arquivo VHD. Como eu falei na aula passada, o nome do arquivo VHD tem que ser o mesmo nome da entidade, mux4x1. Salvar, setar como entidade topo. E agora vamos para a parte da implementação em si, né? Aqui vai ser bom a gente ter alguns sinais intermediários, que são a saída dessas portas aqui. Eu vou chamar de A, B, C e D. Aqui eu vou declarar um sinal A, do tipo stdlogic, um sinal B, stdlogic, um sinal C, stdlogic, um sinal T. stdlogic. Essa é a parte declarativa. Vamos ter uma end. A primeira end vai ser, no caso é o A, né? A recebe x0 end not c0 mega c0 barrado e not c1. B recebe x1 end c0 end not c1. C recebe x2 end not c1 not c0 end c1. E D recebe x3 end c0 end c1. E no final, M, que é a nossa saída, vai receber um OR desses três. Então A, OR B, OR C e OR D. Pronto, finalizamos aqui. Vamos ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Pode acontecer. Depois que der tudo certo aqui, eu vou mostrar o RTL Viewer e forçar alguns erros para vocês verem alguns erros que acontecem. Normalmente para vocês saberem já como resolver. Deu tudo certo. Opa, não. Ele disse que x3. Ah, tá. Eu disse que era x4. Corrigi um pequeno erro ali de digitação. Digitei aqui x4, quando na verdade era x3. Tá aí, deu certo, compilou. Vamos ver RTL Viewer, como eu ensinei da outra vez, para a gente ver o circuito
Forma gráfica, netlist, RTL Viewer. O circuito ainda está pequeno, vai dar para ver legal. Tá aqui. Essas bolinhas são os notch. E está bem parecido com o da nossa figura aqui, correto? C0 e C1 aqui. Certo, agora eu vou forçar alguns erros. Vou criar um sinal teste. Lógico. E vou mandar teste ler de uma saída, que no caso seria M. Como eu falei para vocês, in só pode ser lido e saída só pode ser escrito. São restrições do tipo de porta. Se você define esse modo de porta, restringe o que você pode fazer aqui dentro da arquitetura. Ele vai reclamar, dizendo que ele só pode ser escrito e não lido. Vou esperar até ele perceber que temos um erro. Como é uma versão que não é paga do Quartz, a compilação demora bastante. A versão paga ela é um pouco mais rápida. Mas também não faz muito... Aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. O modo de saída não pode ser lido. Mude para o buffer. Se a gente mudar para buffer, vai funcionar. Ou então, se a gente mudar para in-out, também vai funcionar. Certo? A mesma coisa aconteceria se eu tentasse ler na verdade, se eu tentasse escrever em uma porta de entrada. No caso, fizesse assim, ó, x3, que eu defini como entrada lá. Eu tentasse escrever, no caso, escrever esse teste aqui. Ia dar erro, com certeza. Vai dar erro, vai ser a mesma coisa. O erro, a mensagem de erro vai ser a mesma. Vai dizer que x3 não pode ser escrito por causa do modo da porta que eu defini lá na entidade. Então, o que você define aqui na entidade influencia no que você pode fazer com esses sinais. Sinais de entrada você só pode ler, sinais de saída você só pode escrever. Sinais de in-out, aí você pode ler e escrever. Tá aqui, eu não pode escrever no modo de entrada. Exatamente o erro que eu queria mostrar para vocês. Eu não vou fazer a simulação desse multiplexador. Fica aí como tarefa de casa para vocês fazer a simulação desse multiplexador e também fazer um multiplexador com 8 entradas. Valeu, pessoal, é isso aí e até a próxima.